Fala pessoal, estou de volta aqui para trazer a parte 2 do backstage da Fonte dos Indesejos sobre as referências que a gente utilizou no nosso curta animado 3D. Hoje eu estou contando com a Neg fazendo a figuração ali do nosso cenário, ela está fazendo certinho como a gente combinou. E se você perdeu a parte 1 do vídeo da íntegra, você pode acessar no meu perfil aqui no Instagram, nos meus destaques. Tem ali o backstage FDI, tem um story meu destacado lá e tem o link do Vimeo, que o vídeo completo você acessa lá. Tá bem interessante, ficou bem legal. E a gente vai seguir aqui com a parte 2, onde a gente vai mostrar aqui as referências dos personagens para fazer o curta, né? Como que a gente escolheu esses personagens, o porquê. E o roteiro, que é o roteiro que dá vida a toda essa história, né? A todo esse curta, ele foi pensado na parte oriental, né, como eu comentei, da Fonte dos Indesejos, e existem 3 personagens ali que eles protagonizam toda a trama. E como para poder fazer a animação de um roteiro completo como aquele, por ele estar com base em 14 episódios da série, então seria uma produção muito longa para poder fazer num período de 1 ano, que foi o período de produção que a gente teve. Então a proposta era fazer um teaser, né, fazer um curta-metragem com base nesse roteiro, e a gente separou ali um trecho bem interessante do roteiro. A gente está protagonizando 2 personagens lendários nesse curta. Então, o roteiro principal, ele é toda a trama dividida em 14 episódios, que não foi animado, mas ele existe, né? Se a gente quiser seguir com essa animação, a gente pode fazer. Mas a animação, ela gira em torno do teaser, que é o pedaço ali do roteiro que a gente transformou isso numa animação. E existem 2 protagonistas ali, e a gente vai mostrar os 3, na verdade, que o personagem principal de todo o roteiro é Oda Nobunaga, que foi um general importante ali pro Japão. Eu vou comentar um pouco a respeito dele. E no teaser a gente tem 2 personagens que são referências e são lendas no Japão hoje, que é o Miyamoto Musashi, um samurai que na verdade não é um samurai, é um Ronin. Eu vou explicar qual é a diferença depois. E Hattori Hanzo, que foi um ninja lendário, aclamado aí por muitos anos, filmes, obras literárias e entre outros. Então, tem muitas delongas, eu vou mostrar para vocês aqui agora, começando pelo Oda Nobunaga. Ele foi um grande general estrategista, reconhecido como o primeiro dos 3 grandes unificadores ali do Japão. Também era conhecido pelo seu temperamento violento, né, com o inimigo. Como um general militar brilhante, construiu histórias assim sensacionais através do seu talento e também o seu senso de batalha muito forte. Então a gente escolheu esse personagem porque ele tem essa reputação muito forte, e ele é o protagonista da nossa série, e gira em torno de muito mais em relação a um conflito familiar, de trabalho, e no roteiro completo eu conto essa história. Mas no nosso teaser, o Oda, ele não aparece, né? A gente dá sequência em 2 personagens, que inclusive eu vou falar sobre os 2 agora, e o próximo personagem que eu vou falar é o Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi foi um espadachim talentosíssimo, diferente do samurai, porque samurai ele tem um mestre, ele serve alguém. E o Musashi, ele simplesmente foi um espadachim viajante, ele não serviu nenhum mestre. Então, quando um samurai não tem mestre, ele é categorizado como Ronin. Então, Ronin significa, a palavra Ronin quer dizer que é um samurai sem mestre, então ele é simplesmente um espadachim. Então, ele viajou o Japão inteiro, procurando melhorar suas técnicas, e aos 13 anos de idade ele já teve a sua primeira batalha, até que ele se envolveu aí em batalhas em guerras e tudo mais, e sempre sendo desafiado em duelos, né? E ele nunca perdeu uma batalha, ele duelou 60 vezes e ganhou todas as batalhas, então por isso que ele é reconhecido um dos maiores espadachins do Japão. Até que um dia ele encontrou um outro mestre espadachim também, que foi Sasaki Koshiro. Nesse duelo, ele quase tomou um golpe fatal ali, né, por um descuido. Ele quase morreu, mas foi uma destreza absurda. Ele acabou eliminando seu oponente, e foi uma batalha tão intensa, tão comentada no Japão, que foram feitas 2 estátuas ali na região onde eles lutaram, né? Então, eles foram 2 mestres espadachins reconhecidíssimos, respeitados, e até hoje essas estátuas estão lá, né? Uma das curiosidades é que o Musashi, ele não gostava de lutar com espada. Então, quando ele já fazia de propósito chegar atrasado nos duelos para mexer com o psicológico dos oponentes. Então, muitas das vezes o oponente ficava bravo porque ele chegou atrasado no duelo e desconcentrava o oponente, e nisso ele acabava tendo ali um ponto
a favor dele e desestabilizava o oponente, ele ganhava a luta e ele sempre lutava com uma espada de madeira. Na maioria das vezes em que ele teve batalhas épicas, ele utilizou uma espada de madeira. Tanto é que com Sasaki Kojiro, ele fez uma espada de um remo, de um barco. Então, Kojiro ele veio com uma espada, uma katana, e o Musashi foi com um remo, e foi assim que ele conseguiu vencer a batalha e matou o Sasaki Kojiro dessa forma. Ele foi brilhante, além de ser um brilhante espadachim, ele também foi escritor, foi pintor, filósofo, matemático, estudou psicologia. Ele criou a sua metodologia de luta, criando ali o estilo Niten-ichi Ryu, que é a empunhadura de duas espadas, né? Antigamente os samurais usavam uma espada só e empunhavam as duas mãos, a espada com suas duas mãos, e ele criou o estilo com duas espadas. Então ele foi o criador desse estilo e teve discípulos, ele passou essa técnica adiante. Também foi escritor, escreveu 2 livros, que inclusive um desses livros é famosíssimo para estudos de empreendedorismo, palestras motivacionais, até mesmo pessoas que gostam de artes marciais. Esse livro é muito aclamado, que chama O Livro dos 5 Anéis, é de autoria de Miyamoto Musashi. E também escreveu um manuscrito que chama Dokodo, que significa o caminho do solitário, o caminho da solidão, com 21 princípios de vida. Então Musashi, ele teve ali toda uma carreira brilhante, e ele é um dos protagonistas do nosso teaser, justamente por conta da sua fama, da sua reputação, e a gente decidiu unir os 3 grandes numa obra para a gente fazer uma obra realmente épica, né? E o terceiro protagonista, que é Hattori Hanzo, o ninja conhecido como Ninja Oni, o ninja demônio. Hattori Hanzo, desde pequeno, aos 12 anos de idade, já dominava todas as artes dos ninjutsus ninja. Ele sempre se aventurava em meio das montanhas para aprender com os mestres das montanhas as técnicas secretas, e acabou adquirindo poderes sobrenaturais. Em batalha, as pessoas até se admiravam, diziam que ele se teletransportava, ele utilizava técnicas que eram proibidas. Então ele é um ninja com uma reputação um pouco sombria e foi fiel ao clã Tokugawa. Ele ajudou o clã Tokugawa a unificar o Japão, foi um dos clãs foi um dos lacaios ali fiéis ao clã, e é um dos grandes nomes aí que a gente está trazendo também para o nosso curta e para o nosso teaser em específico, né? No nosso roteiro a gente tem o protagonista como Oda Nobunaga, e ao longo do nosso teaser a gente tem o Miyamoto Musashi e o Hattori Hanzo como protagonistas da nossa história, né? Então esses são os fatos curiosos que a gente resolveu trazer aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curta, as referências que a gente utilizou de personagem. E agora no dia 24 de dezembro tem o lançamento oficial do nosso teaser. Então vai ser exclusivamente lançado pelo YouTube, então não perca, dia 24/12, o lançamento oficial da Fonte dos Indesejos. Não perde, a gente está esperando aí o seu acesso. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, marca mais alguém, e aguardo você no dia 24, no dia da nossa estreia, A Fonte dos Indesejos. Valeu!